programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Meu amigo, quero expressar o quanto eu aprecio as suas orações e as suas ofertas. Somos muito gratos a Deus que nos permite continuar com este programa e porque este ministério de rádio continua a se expandir e alcançar muitas pessoas para Cristo. Agradecemos a Deus pela maneira que este ministério está alcançando os corações e lares de muitas pessoas, especialmente nos campos missionários e nas selvas. Periodicamente, eles transmitem no dialeto nativo de uma determinada tribo. Eles podem ouvir música cristã e, em alguns momentos do dia, podem ouvir o Evangelho. E o nosso programa está alcançando algumas áreas no Panamá e também na Costa Rica. Somos gratos a Deus por isso. Bem, e saiba da alegria e prazer que sinto pelo privilégio de poder compartilhar com você a palavra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você, como membro do corpo de Cristo, faz parte deste ministério. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Pai amoroso, obrigado por mais um dia de vida, por podermos levantar os nossos corações e vozes a Ti em oração. Ó Senhor, que grande amor o Senhor tem por nós. Agradecemos, Pai, porque Tu tens nos sustentado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Todos os meios de graça foram colocados à nossa disposição. Nós, Senhor, Te agradecemos por isso. Pedimos especialmente pelos filhos, os filhos amados que estão sofrendo neste momento. Pelos idosos, pelos doentes, aqueles que estão limitados a ficar em uma cama, no hospital, com uma enfermidade. Senhor, abençoe cada uma dessas pessoas. Fortaleça-os na sua velhice. E, Pai, abençoa também os jovens, que eles possam andar nos Teus caminhos. Te pedimos agora que este estudo de hoje possa edificar o corpo de Cristo e glorificar o nosso Senhor Jesus. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos estudando Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quero que você observe a pequena palavra como, em Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Bem, mas como Cristo nos amou? Você verá isso nos versículos 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo nos amou? A resposta está aí. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Ele deu sua vida, seu sangue por nós. Aqui está a prova do amor de Cristo por nós. Agora Paulo escreve que Cristo deve ser nosso modelo de como andar em amor. Lembro-me de algum tempo atrás, em uma conferência bíblica de uma igreja, o pastor havia convidado uma jovem mulher para cantar. E ela tinha uma voz linda. Acho que já contei essa história aqui num programa anterior, mas eu vou contá-la novamente. Bem, eu estava nesta igreja e o pastor convidou essa jovem, que tinha essa voz lindíssima. Ela estava acabando de voltar de uma viagem à Terra Santa. Ela foi em uma excursão e estava muito animada e começou a contar sobre sua viagem como se ninguém tivesse estado lá antes. E ela estava tomando o tempo que deveria ser para a pregação. Ela havia sido convidada para cantar um solo, mas estava tomando tempo para contar tudo sobre a sua viagem, apesar de não ter sido convidada para compartilhar sobre a viagem à Terra Santa. E antes de cantar, ela falou por cerca de 20 minutos. Ela contou que seus pés tinham caminhado no mesmo caminho que o Senhor tinha caminhado, ela parou nos mesmos lugares que Jesus parou, e etc, etc. E assim ela introduziu a música que iria cantar. Hoje eu andei por onde Jesus andou. Agora, ela fez um belo trabalho cantando a música, mas antes do final eu pensei comigo mesmo, eu não creio que Deus está tão preocupado que andemos onde Jesus andou, mas está preocupado que andemos como Jesus andou. Veja o que Paulo diz.
e andai em amor, como também Cristo nos amou. Querido, Cristo é o nosso modelo. O verdadeiro cristão vai imitar o amor de Cristo. É do amor de Cristo operando em nós do que realmente estamos falando. Como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Vamos andar em amor. 1 João 3,18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar o Pai e as Escrituras, amar as almas perdidas, amar os irmãos e irmãs em Cristo. Não ameis o mundo, 1 João 2,15. Depois, em 1 João 3,18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Suponha que Jesus tivesse vindo a esta terra e falasse às pessoas o quanto as amava, mas ele não morresse na cruz para salvá-las. Isso seria amor em palavras, não em ação. Mas lemos em Efésios 5,25 que ele mostrou o seu amor para conosco, entregando-se por nós. Em 1 João 3,18 ele diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O marido pode dizer à esposa que a ama, mas por que está dizendo isso? Talvez porque ele queira algo da sua esposa, ou a esposa pode dizer ao marido que o ama. Por que ela está dizendo isso? O que a motiva a dizer que o ama? Creio que nós usamos o amor em palavras, ou como diz aqui em 1 João 3,18, de boca, mas não em ação. É sobre o amor em ação que Paulo está falando aqui, e na cruz temos o amor em ação. O amor demonstrado na morte sacrificial de Cristo, quando ele se entregou por nós. É sobre isso que Paulo está escrevendo aqui. Cristo é o seu modelo. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Nós somos basicamente egoístas, todos nós. Creio que às vezes os mais jovens dizem aos pais que os amam esperando receber algo deles. Esta expressão de amor em palavras não é suficiente, querido amigo. Dizer que amamos alguém, ok, mas precisamos demonstrar isso na prática. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nunca poderemos nos entregar como Cristo fez, ou seja, não poderemos morrer na cruz para salvar os outros, mas podemos imitá-lo no amor sacrificial para o bem dos irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Podemos nos entregar de uma forma diferente que Cristo se entregou? Ele não nos pede para morrermos numa cruz para salvar o mundo, mas para demonstrar a semelhança com Cristo que deve caracterizar todo filho de Deus. Agora, esse amor é sempre para Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 2, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Todo sacrifício que fazemos, que é a característica do sacrifício do Senhor Jesus, é descrito nos rituais do Antigo Testamento como oferta queimada, Levítico capítulo 1, e é chamado de cheiro suave ao Senhor. O sacrifício era oferecido no altar e a fumaça que subia para o céu era um símbolo de que o sacrifício havia sido aceito por Deus como um cheiro agradável ao Senhor. Ou seja, o sacrifício em Levítico 1 indicava algo que agradava a Deus. O Senhor Jesus é a grande oferta, e a oferta queimada mencionada no Levítico 1 era um tipo de Cristo. Mas Cristo é o grande sacrifício feito pelo fogo, oferecido na cruz do Calvário, em cumprimento de um sacrifício a Deus como um aroma perfumado. Esse sacrifício chegou a Deus e foi muito agradável para ele. E por quê? Porque ele era o meio para resgatar os perdidos. E agora, como somos redimidos pelo sangue de Cristo, para Deus somos o bom perfume de Cristo, como lemos em 2 Coríntios 2,15. O amor de Cristo foi derramado na cruz. Depois subiu à presença de Deus como um aroma perfumado. Ele é a cabeça do corpo, cujos membros somos nós, os cristãos. Nós também devemos nos entregar por amor a Deus e aos outros. Amar em amor. Existem coisas que não deveriam fazer parte de nossas vidas. Por exemplo, Efésios 5,3. Mas a prostituição e toda impureza ou cobiça sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Se eu, como cristão, quero andar em amor, se meu modo de vida vai exemplificar o amor de Cristo, então há algumas coisas que tenho que tirar da minha vida.
Ou seja, o versículo 3 fala da forma negativa, nem ainda se nomeie entre vós. A palavra nem é uma palavra de negação. Agora, existem alguns não na vida de um cristão que deseja agradar a Deus e ser uma bênção para os outros. Se, como membros do corpo de Cristo, queremos ser um testemunho do Senhor e ser uma bênção para os outros, existem diferentes nãos. Você pode achar que eu estou sendo legalista demais, amado. Algumas coisas na palavra de Deus que nós cristãos não podemos fazer se queremos o melhor para nossas vidas e se desejamos fazer o melhor para a vida dos outros. Uma das coisas que precisamos tirar das nossas vidas é a fornicação. O cristão que não está andando no amor pode sucumbir a esta forma corrupta e degradante de maus desejos, chamado fornicação. Para os incrédulos, isto é considerado uma prática normal. As pessoas praticam inescrupulosamente. É comum para as pessoas que não são salvas se envolverem em fornicação, promiscuidade sexual. Nem todos. Graças a Deus existem algumas pessoas que não são crentes, mas têm uma vida moral limpa. Eu conheci pessoas que não eram salvas, que têm um alto padrão moral, são fiéis aos seus votos e eles têm uma boa vida familiar. Tenho um grande respeito e consideração por essas pessoas, mas talvez seja mais difícil de alcançá-los com o Evangelho, porque eles não fazem todas estas coisas erradas. Eles pensam que são bons e que não precisam ser salvos. Acreditam que não precisam de Cristo, que não precisam nascer de novo, porque são pessoas boas. Eu simplesmente estou dizendo que existem pessoas moralmente boas que não são salvas e não estão envolvidas nestas práticas do mal. Mas a velha natureza, que está presente em cada filho de Deus, está sujeita a qualquer tipo de impureza. Eu já disse muitas vezes que todo cristão é capaz de cometer todos os tipos de pecado. Nunca devemos olhar com altivez para aqueles cristãos que caíram em pecado. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe e não caia. Não podemos nos orgulhar de nós mesmos, afinal de contas, todos nós podemos cair em pecado, eu e você. Essa velha natureza nunca foi erradicada e está sempre ativa, nos empurrando para todo tipo de pecado. Além dos pecados de fornicação e impureza, Paulo acrescenta a cobiça, que podemos ver tanto como um desejo ilegal de ganhar algo ou um desejo vil de gratificação sensual. Podemos cobiçar dinheiro. No Antigo Testamento, Deus disse a Israel que um homem não deve cobiçar a mulher de outro homem, e a mulher não deve cobiçar o marido de outra mulher. Podemos cobiçar dinheiro, coisas materiais, cobiçar uma pessoa e coisas que nem podemos mencionar. Eu viajo de avião e nos aeroportos, nas bancas de jornal, vemos literatura pornográfica. Vemos isso na televisão também. Até no ar que respiramos hoje parece estar contaminado com a imoralidade. É impressionante, por toda parte. Agora Paulo diz: não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não falem sobre isso, não se exponham a isso. Não devemos praticar essas coisas, nem sequer nomeá-las entre nós. Os cristãos não devem falar obscenidades, indecência, nada disso. Isso não corresponde a um filho de Deus, não devemos sequer mencioná-las. Creio que nós, cristãos, devemos ter muito cuidado para nos protegermos contra os maus desejos de todos os tipos e nem sequer pensarmos nisso. Os cristãos devem se abster de toda a aparência do mal. Creio que os homens cristãos devem ser extremamente cuidadosos. Lembro-me de alguns anos atrás, o Dr. Ironside contou sobre um grupo de pastores e suas esposas que se reuniram em uma casa para uma comunhão entre eles. As mulheres foram à cozinha preparar algo para comer. Quando elas saíram da sala, um dos homens disse: agora que as mulheres saíram, eu gostaria de contar uma história. Um outro irmão falou: irmão, se você não pode contar na presença das nossas esposas, então não é apropriado fazê-lo. Eu não quero nem ouvir. O Dr. Ironside disse que uma atmosfera de santidade caiu na sala quando o irmão falou isso. Bem, há muitos cristãos, homens como este. Nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. A palavra santo é um substantivo e a forma verbal é santificar.
Paulo disse que você está santificado posicionalmente. Você foi separado por Deus. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Portanto, não se envolva em conversas inapropriadas ou histórias de duplo sentido. Nós, os cristãos, devemos nos proteger contra isso. Temos um modelo que é o Senhor Jesus Cristo. E essas histórias não nos levarão a nenhum caminho para a santidade, pelo contrário, irão cada vez mais nos envergonhar perante o Senhor Jesus. No versículo 4 temos outro não. Preste atenção. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Palavras desonestas não combinam com o Filho de Deus. As palavras e atos desonestos trazem desonra e vergonha. Depois, o apóstolo Paulo fala sobre conversas tolas. Agora, Paulo não está condenando o senso de humor. Não é isso. Creio que Deus tem senso de humor. Salmo 2,4 diz: aquele que habita nos céus se rirá. Existem pessoas que pensam que, para ser um bom homem piedoso, santo e espiritual, você não pode rir. Tem que ser sempre sério, ranzinza. Não, meu amigo, eu não acho que é espiritual andar por aí com a cara amarrada, como se tivesse sido batizado com suco de limão ou vinagre. Não é isso. Eu creio que Deus quer que seus filhos sejam felizes. Deus quer que os homens riam. Esta é uma das coisas que distingue o homem das outras criaturas. Um senso de humor santificado é bom para todos nós. Paulo está dizendo aqui que as conversas tolas e piadas não são convenientes. Eu creio que uma boa história ou um caso bem humorístico vem a calhar muitas vezes. Eu aprecio as pessoas com um bom senso de humor. Agora, a obscenidade, as conversas tolas, os gracejos imorais estão juntos aqui. Creio que estamos sendo exortados aqui tanto sobre o falar como o ouvir algo impuro. É um sinal de degeneração quando uma pessoa participa de histórias imorais para rir. Se a história precisa ter um significado impuro para causar o riso, então algo está errado com a pessoa que ri dela. Rir à custa da imoralidade é errado. Algumas pessoas não podem ser engraçadas sem usar o duplo sentido e frases sugestivas. Há cristãos que quebraram seu testemunho com frivolidades. Não é bom rir do pecado. Ao invés de falar coisas frívolas, vamos nos exercitar para dar graças. Observe as 3 últimas palavras do versículo 4. Ações de graças. Querido amigo, quando estamos andando em amor e falando em purezas, estamos fazendo 2 coisas que não são compatíveis. Elas não podem andar juntas. Se nós somos gratos a Deus por nos salvar, então usamos os nossos lábios para glorificá-lo. Devemos louvar a Deus e dar graças ao Senhor. Bem, o nosso tempo acabou por hoje. Eu agradeço ao Senhor por essas lições. Elas estão sendo uma bênção para mim e têm me ajudado muito na minha vida cristã. E eu espero que tenham sido também bênção para você. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.